1.88 Guild Wars Capítulo 262 Classificação 2 Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. O que era uma aula? Uma classe era uma designação especial do sistema que permitia a uma entidade sapiente seguir o caminho que escolhesse. Não havia nenhum ser no universo Boundless que não tivesse uma classe. De mero fazendeiro a rei, todos tinham aula. Havia mais classes do que fios de lã numa ovelha. Algumas classes eram arquetípicas ou comuns. Espadachim, mago, ladino, escudeiros, clérigos, druidas, etc. Todas as outras classes eram uma variação de uma ou mais delas e podiam traçar suas raízes até elas. As classes eram diversas porque os seres sapientes também eram diversos. Um sinal de ciência e cognição era o individualismo. Em vez de obedecer estritamente à natureza, ou pensar com a comunidade no coração, um ser sapiente prioriza a si mesmo em primeiro lugar. Eles queriam ser diferentes, se destacar dos seus pares. Como tal, as suas escolhas de vida tendiam a variar, levando a diversidade de classes entre eles. De 7 pessoas que você escolheria na rua, 4 teriam classes arquetípicas, enquanto 3 teriam classes variantes. O que então era uma classe variante? Uma classe variante era uma classe suficientemente única que possuía alguns ou todos os recursos de uma classe arquetípica. Poderia até combinar algumas características de duas classes arquetípicas, mas teria limitações mais fortes. Então, o que contava como classe variante? O lâmina mágica, o assassino, o berserker, o guarda-mago, o piromante, etc. Eram todas classes comuns que eram variantes das principais. Então, qual era a diferença entre as classes? O aspecto-chave de uma classe era, naturalmente, sua classificação. Isso não era algo que se pudesse verificar, a menos que estivessem subindo de classificação ou mudando para uma nova classe. Uma classe com um rank teria um aumento de dificuldade maior de classificação. Então, para ir para o rank 2, ainda poderia ser apenas 100% de dificuldade, mas para ir para o rank 3, seria 200% e assim por diante. Um épico teria menor aumento de dificuldade ao subir de classificação, com 50% indo para o rank 2 e 70% para o rank 3, etc. Se fosse assim, então como os jogadores ou NPCs poderiam ficar presos nos ranks? Basta obter uma classe épica ou superior antes de subir de classificação? Como eles poderiam ser tão incompetentes a ponto de falharem em fazer isso e depois reclamarem que era muito difícil? Bem, qual foi a utilidade das coisas de classificação? Porque algo era de classificação comum enquanto outra coisa era de classificação rara. Foi por causa de seu poder? Em parte foi isso. Mas o principal da classificação é que ela denotava sua raridade. Quanto maior a classificação, mais difícil será adquirir o assunto em questão. Portanto, se mais de 90% dos jogadores, e NPCs, tivessem recebido classes arquetípicas, variantes de rank comum, fazia sentido que muito poucos subissem nos ranks. Também fazia sentido o motivo pelo qual aqueles que tinham habilidade ou motivação para subir de classificação seriam prejudicados por sua classe. Uma classe em um determinado rank era mais difícil de adquirir do que um item no mesmo rank. Antes de Shuro aparecer, essas coisas não passavam de uma quimera para Draco. Na antiga linha do tempo, ele passou sólidos 15 anos contando com a classe Rare Rank Avenger, e Evan sua classe Rare Rank Shadow Assassin. As primeiras classificações foram relativamente fáceis até a classificação 4, quando as coisas se tornaram desafiadoras. Então, eles começaram a pesquisar sobre as classes optimal e como aumentar suas chances de sucesso. No entanto, mesmo que descobrisse como, ninguém ousou fazê-lo. Boundless era um jogo onde os jogadores não eram embalados como bebês. Os jogadores eram como filhotes enviados para a selva para sobreviverem sozinhos. Especialmente porque isso foi na época da atualização 4 a 5. Quem ousaria enfraquecer-se em tempos tão difíceis? Então, como alguém adquiria uma classe neste jogo? O método convencional era alocar pontos de estatísticas com base na preferência de adquirir uma classe ao atingir o rank 1, nível 10. A IA já havia calculado todas as combinações possíveis de estatísticas que uma pessoa poderia fazer, bem como classes anexadas às alocações de estatísticas que atendessem aos critérios. Não importa o quão inteligente você pensasse que era aqui,
A IA era mais inteligente que você. Havia até um sistema pelo qual um jogador poderia ganhar a característica ideal para sua classe caso adquirisse um ponto de estatística extra e alocá-lo na estatística principal da classe. Para a classe Vingador, foi mais um ponto de estatística em destreza. Para o Shadow Assassin, foi o mesmo. Naturalmente isso levantou outra questão. O que eram aulas ocultas? Como eles se enquadraram em todos os fatores e critérios declarados acima? Uma classe oculta era uma designação única que só poderia ser adquirida através de uma alocação muito específica de pontos de estatísticas. Para uma turma normal, a alocação tinha margens de erro. Então, se você acertasse a alocação para a classe clérigo, mas colocasse um ponto a mais em inteligência do que em espírito, você ainda seria capaz de obter a classe. As classes ocultas não tinham margem de erro. Se você cometeu o mesmo erro de um ponto com uma classe oculta, ele desapareceu para sempre. Você receberia uma classe comum que fosse próxima o suficiente da alocação. Dos 95 milhões de jogadores agora, apenas cerca de 10% encontraram classes ocultas. Mesmo assim, a maioria dos novatos que obtiveram dependiam de orientações e guias do Bondless colocados na internet por especialistas, lidos aqui como idiotas, pois se arrependeria mais tarde, para que pudessem planejar seu caminho a seguir. No entanto, havia outras coisas mais sutis que poderiam influenciar a alocação de aulas. Uma classe oculta foi adquirida usando o método convencional, mas não havia outros métodos para obter uma classe. Como o nome indica, era na verdade um subconjunto de classes escondidas no mundo de Bondless que teoricamente se poderia encontrar. A maneira mais fácil seria usar um pergaminho, mas havia rumores sobre NPCs especiais que permitiam experimentar essas missões de mudança de classe também e às vezes alguém poderia tropeçar em uma herança dessa classe. Essas classes exibiam diretamente sua classificação e seus meios de aquisição eram difíceis. Draco teve que pagar dezenas de milhares de platina pelas 3 classes lendárias que Sublime e companhia puderam desfrutar. Mesmo assim, o sucesso não era garantido a menos que o jogador estivesse realmente destinado a isso. Foi por isso que Draco escolheu cuidadosamente pessoas que ele sabia que se encaixariam bem na turma, já que tinham talento para gerenciá-las. Então, e as aulas regulares? Foi possível ganhar uma classe de classificação alta através da alocação de pontos de estatísticas. Isso se transformou naquilo que influenciou uma classe oculta e o que exatamente era uma classe oculta. Uma classe oculta estava basicamente adquirindo uma classe superior à classe comum através do método convencional. Então, mesmo a classe oculta mais horrível era a classificação incomum. Eles variavam em poder com base em suas classificações e alocações, então cabia ao usuário aproveitá-lo ao máximo. Dos 10% dos jogadores que tinham classes ocultas, 99% deles tinham classes incomuns. Apenas alguns raros, como os membros principais da Umbra ou jogadores lendários, os possuíam. Para obter uma classe oculta acima do ranking comum, foram necessárias etapas extras. Era preciso mais 3 coisas além da alocação de pontos de estatísticas, que eram habilidades, equipamentos e físico. Em essência, para se tornar um Vingador, seria necessário ter pelo menos uma habilidade de Vingador antes do nível 10, bem como 2 espadas e armadura média. Quando Draco teve a escolha de 3 habilidades incomuns com o pacote mestre, por que ele não escolheu uma habilidade de cura ou algo assim? Porque ele escolheu 3 habilidades de Vingador quando poderia encontrar maneiras de adquiri-las mais tarde. Foi para maximizar suas chances. Ele só tinha uma habilidade de Vingador comum na linha do tempo anterior e mesmo isso foi uma queda obtida por pura sorte. A mesma lógica se aplica a Eva, embora ela tivesse um pacote mestre na linha do tempo anterior, obviamente. Então o caso dela não era mais um caso de sorte do que de riqueza. Então, uma pessoa como Slimfatik que começou com um pacote básico certamente não poderia adquirir uma habilidade de classe Sword Saints porque quem sabia o que era, e era uma classe semi-épica. Porém, ela tinha o equipamento e o físico relevantes para a aula, então ela era perfeita. Draco tinha as habilidades e equipamentos para a classe dos Vingadores, mas não o físico, mas ainda assim conseguiu. Uma classe era muito importante para o crescimento de um jogador ou NPC neste mundo. Mudar de classe era semelhante a mudar de raça, uma mudança fundamental. Então, quando Draco apareceu em um reino que parecia um plano astral, ele ficou devidamente impressionado.
Era como se ele estivesse no espaço, com apenas corpos celestes distantes, mas bem iluminados, ao seu redor. Havia uma plataforma incorpórea abaixo dele que parecia um espelho transparente, mas era firme e resistente o suficiente para andar sem medo. No momento em que Draco examinava o local como um caipira entrando na cidade pela primeira vez, um aviso apareceu diante dele. Anúncio do sistema para o jogador iniciando o procedimento de aumento de classe do modelo de destruição. Espera. Antes que Draco pudesse acrescentar qualquer coisa, como se sentia sobre o assunto, houve um leve tremor no mundo. Um pequeno buraco se abriu no teto deste reino e uma pessoa desceu dele. Ele era verdadeiramente magnífico. Seu corpo era bronzeado e saudável enquanto seu físico era semelhante ao atual Draco, compacto e esculpido pelo melhor artista. Estranhamente, ele usava apenas o que parecia ser uma cortina preta enrolada na cintura, chegando até os joelhos. Ele estava descalço, o que era ainda mais estranho, e não usava nada no torso, deixando o abdômen à mostra. Seu rosto era anguloso e ainda mais nítido que o de Draco, o que o tornava muito mais bonito que Draco, um feito que muitos diriam ser impossível. Seu nariz era pequeno e seus lábios tinham uma cor rosa suave. Seu cabelo dourado foi outra coisa que chamou a atenção de Draco, porque era como uma longa cobra brilhante que deslizava para cima. Tinha uma aura loira clara ao redor também, aumentando a magia de sua aparência. Paragon of Destruction, procedimento de aumento de classe divino. Descrição: como um ser de destruição com uma base e linhagem incrivelmente pura e potente, elimine o objetivo do procedimento para ter sucesso. Recompensas: classe divina, modelo de destruição. Depois de ler isso, Draco ficou confuso. Porque o objetivo não foi mostrado. Normalmente, para coisas assim, seria claro como o dia. Como ele poderia esclarecer isso se nem sabia o que diabos deveria fazer? Neste momento, o homem que passou pelo teto do reino falou depois de avaliar Draco um pouco. Um humano? Não, algo mais. Você tem mais da metade da essência de origem deste universo fluindo através de sua alma. Interessante. Sua voz era afiada e autoritária, possuindo tanta confiança em si mesmo que fazia sentir como se ele estivesse certo, mesmo quando estava errado. Draco franziu a testa enquanto seus olhos se estreitavam. O que foi isso sobre origem, essência e universo? Ele não tinha nenhuma dessas coisas em Boundless. Se ele tivesse pelo menos uma lasca de origem e energia em qualquer lugar, Aya já o teria vencido. No entanto, Draco finalmente percebeu algo importante que ele não percebeu antes, quando sua atenção foi desviada pela notificação. Foram os olhos do sujeito estranho. Eles tinham um lindo tom de escarlate, e um pequeno pulso circular podia ser visto saindo de sua pupila em direção às bordas de sua íris. O coração de Draco gelou neste exato momento porque aqueles eram os mesmos olhos. Ele viu no espelho em Boundless, os mesmos olhos que ele tinha atualmente. Nome: Kaelo, Deus Supremo Nível, PV, anúncio do sistema para o jogador. O objetivo do procedimento de aumento de classe do Paragon of Destruction foi definido. O jogador Draco deve sobreviver contra Kaelo, Deus da Destruição, por aproximadamente 10 segundos para concluir esta tarefa. Guild Wars capítulo 263. O primeiro sinal de Origa. O coração de Draco caiu no ânus neste momento. Se pudesse, nunca teria iniciado esse procedimento, pois estava cavando uma cova para si mesmo. Sem mencionar que este túmulo lhe custou 10 milhões de platina. Metade da razão pela qual ele foi tão dominado foi graças à sua linhagem e habilidades reencarnadas, enquanto a outra metade foi ocupada pelos olhos divinos de Kaelo. Foram esses mesmos olhos que desbloquearam seu selo no mundo real enquanto ele estava no mundo digital. A partir de então, Draco suspeitou que os olhos de Kaelo e seu dono eram algo mais do que apenas um personagem digital de um jogo. Combine isso com sua conversa enigmática sobre universos e essência de origem. Draco tinha certeza que havia algo em Kaelo que transcendia um mero deus de origem. E agora, ele teve que lutar contra o dono desses olhos, esses mesmos olhos que até lhe deram o direito de tentar essa classe divina. Ele teve que lutar contra o ser original. Kaelo não tinha HP, era indestrutível e impossível de matar. Um símbolo do infinito representava um absoluto. Mesmo se você reunisse todos os deuses origem para usar seus ataques mais fortes, ele nunca morreria. Seu nível era infinito, o que significa que seu poder era ilimitado. Ele era basicamente o Superman, uma entidade tão forte quanto a situação exigia que ele fosse.
Ele poderia ter a força de um homem normal ou a identidade mais poderosa conforme seu próprio capricho. E Draco não deveria derrotá-lo, porque não importa o quão especial ele fosse, era algo que ele nunca seria capaz de fazer. Ele nem se atreveu a sonhar que tinha algo com ele, que poderia limitar seu oponente como uma rocha verde cósmica, ou alegar que suas mães compartilhavam o mesmo nome. Tudo o que Draco precisava fazer era sobreviver apenas 10 segundos contra o ataque de Kaelo e ele estaria livre em casa com uma classe que desafiaria o céu. No entanto, esses 10 segundos pareceram 10 milhões de anos para Draco. Kaelo sorriu levemente. Eu gosto de você. Você é certamente especial. Tenho certeza que você alcançará grandes coisas, desde que encontre sua outra metade e se funda. Embora não tenha ideia de por que você perde seu tempo neste mundo digital. Kaelo flexionou os braços e se observou. Mesmo assim, este mundo é exemplar, pois é capaz de recriar suficientemente bem a minha imagem. Considere estes 3 segundos como um pequeno sinal, pois prevejo que um dia você se tornará meu irmão. Pense nisso como um presente. Agora, vamos começar. Kaelo anunciou enquanto cruzava os braços casualmente. Draco não perdeu tempo. Ele ativou cada uma de suas habilidades ao mesmo tempo, seu controle, sua magia subjetiva e as 3 formas de sua linhagem. Neste momento, Draco explodiu com 100% de seu poder. Ele literalmente não escondeu nada em sua tentativa de sobreviver a apenas 7 segundos. Vazio absoluto. Mãos necróticas. Maldição do mal. Roubo de vida. Chamado da natureza. Fomentador da guerra. O poder de Lug. Chama preta. Barreira de destruição. Mãos rápidas. Pernas rápidas. Rugido do dragão negro. Uma vez que ele ativou Absolute Void, ele emparelhou com suas mãos rápidas e pernas rápidas para aumentar seu movimento e velocidade de ataque ao máximo. Mãos necróticas amarraram Kaelo e Maldição do Mal infligiu-lhe o status de menor imobilizado. Leaf Steal deixou uma marca nele que permitiu a Draco ganhar HP com os danos que causou a ele. O poder de Lug enviou uma enorme onda de energia de espadas sobre toda a área, que foi impulsionada por todas as suas habilidades ativadas, bem como por seu desespero. Com Black Flame cobrindo sua espada, o dano originalmente potente de 1000% da espada foi aumentado com fogo e energia de destruição. Com o rugido do dragão negro adicionado à briga, Draco estava realmente dando tudo de si. Se ele estivesse no meio da guerra, tudo abaixo do rank 2 teria sido massacrado imediatamente. Ele não estava fazendo isso para prejudicar Kaelo, mas simplesmente para ganhar tempo. Ele precisava fazer tudo o que pudesse para sobreviver a essa luta. Kaelo nem piscou. Um portal simplesmente se abriu na frente dele, de onde saiu um braço preto gigante e derrubou tudo que Draco fazia. Não só isso, mas o exército de Camelot liderado por Arthur, assim como o exército de monstros de madeira foram agarrados por aquela mão e jogados de volta para o lugar de onde vieram, cancelando a habilidade. A mão então apontou para Draco e deu um soco. Draco empalideceu ao ver isso e ergueu tantos escudos de mana quanto sua mente conseguiu aguentar, assim como a barreira de destruição de antes. O dedo indicador simplesmente rompeu todos os escudos, e um som semelhante ao de vidro quebrando ecoou com cada escudo quebrado. Draco gritou de dor enquanto segurava a cabeça. Mesmo com suas faculdades mentais aumentadas, ter tantos escudos de mana destruídos de uma só vez era como se alguém usasse uma furadeira em seu crânio enquanto você estava acordado. Seus olhos, nariz e orelhas sangraram quando o dedo quebrou sua barreira de destruição com facilidade. Draco conseguiu se recompor o suficiente para piscar com a ajuda da capa do arauto. O dedo parou por uma fração de segundo e lentamente virou-se para o novo local de Draco antes de apontar novamente. Draco fez tudo o que pôde. Ele primeiro se transformou em sua forma de demônio com chifres, que lhe deu o poder físico mais forte que ela poderia possuir, e ele usou com força seu controle e estado de ser para criar mais escudos de mana, apesar de seu cérebro sentir que iria superaquecer se ele continuasse. O dedo feito de energia de destruição simplesmente sacudiu Draco como um estudante do ensino médio faria com um lápis em sua mesa. Qualquer defesa que ele reuniu foi destruída mais uma vez e seus olhos quase ficaram vazios. Draco soltou e ativou seu aspecto geral. Um fio de agradável surpresa surgiu nos olhos de Kaelo, mas o dedo não parou. Ele colidiu com Draco, e seu corpo foi destruído com facilidade. O cronômetro do objetivo marcava 5 segundos restantes.
Em outras palavras, Draco não durou 2 segundos contra Kaelo apesar da deficiência com a qual Deus Supremo o abençoou. Depois que Draco foi expulso, Kaelo balançou a cabeça. Ele está apenas no início de sua jornada, um dia chegará ao nosso nível. Sinceramente, espero ansiosamente pelo dia em que ele poderá se juntar a nós contra o Origo. Kaelo virou-se para o ambiente e sorriu. Tentando dissipar esse corpo assim que esse pequeno evento terminar? Tudo bem, mas você tem que pagar um preço. Desta vez, o próprio Kaelo cutucou o mundo ao seu redor, e foi como uma gota d'água que caiu em uma tigela d'água. Ondulações surgiram do ponto de contato que ia para fora, alcançando o canto deste reino e além. O mundo inteiro tremeu e todos os jogadores, assim como os NPCs, sentiram isso. Antes que alguém pudesse gritar, o mundo ficou preto e os jogadores foram expulsos do jogo à força. Foi repentino e imprevisível, então ninguém estava pronto quando viu seus escritórios, salas de estar etc. aparecerem diante deles. Eva saiu de seu protótipo de cápsula de jogo para ver Draco deitado sem se mover. Através do vínculo deles, ela imediatamente sentiu que algo estava terrivelmente errado e ela rapidamente o carregou para fora de seu próprio casulo. O rosto de Draco estava coberto por uma máscara de dor que fez o coração de Eva apertar. Ela o levou para a cama e o colocou no chão com cuidado. Quando ela tocou sua testa, percebeu que ele estava queimando. Isso a chocou, pois seus corpos reconstruídos estavam livres de qualquer doença que pudesse atingir uma pessoa normal. Como o calor vinha de seu crânio, Eva entendeu que Draco devia ter se sobrecarregado de alguma forma, e talvez fosse por isso que o mundo do jogo foi fechado tão abruptamente. Ela rapidamente analisou seu aspecto geral, o que também forçou Draco a se transformar. No momento em que o fez, seus olhos se abriram e ele engasgou profundamente. Eva suspirou de alívio e desativou sua verdadeira forma, dissipando a de Draco também. Ele continuou ofegante enquanto sentia seu corpo como se não pudesse acreditar que ainda estava vivo. Eva esperou que ele se recompusesse em silêncio, a preocupação em seus olhos nunca se dissipando. Logo, Draco conseguiu se recompor e suspirou levemente. Ele puxou Eva suavemente para seu abraço e acariciou seus cabelos para acalmá-la. Ela pode ter parecido calma, mas sua mente interior estava em completo caos agora, depois de ver Draco em uma situação tão difícil. Como tal, ele dedicou os próximos minutos para acalmá-la suavemente até que voltasse a um estado de tranquilidade emocional e mental antes de compartilhar tudo o que viu e ouviu. Quando Eva ouviu tudo, ficou pasma. Nada que ela ou Draco soubessem ou tivessem ouvido poderia processar isso. Deuses e outros enfeites não poderiam existir no universo real porque era uma instância única. Céu, inferno, reinos superiores e outros enfeites não deveriam existir com base no que Lúcifer e a Matéria Azul compartilharam. No entanto, havia algo ao que parecia errado. E se a teoria do multiverso fosse verdadeira? E se existissem universos paralelos no tempo e no espaço que fossem semelhantes aos deles, mas diferentes em certos aspectos? Então, não havia mundo superior ou inferior, apenas muitos universos iguais lado a lado até o infinito. Se fosse antes, esses dois reencarnadores iriam zombar, mas ser apenas reencarnadores foi o primeiro sinal. A segunda foi a origem do seu verdadeiro eu. E a terceira foram as palavras e ações desse tal Kaelo. No entanto, isso realmente não muda muito, não é? Ainda temos que seguir nosso plano e garantir que nossa base esteja estabelecida. Draco disse balançando a cabeça. Eva assentiu. Honestamente, isso não muda nada. Se estivermos certos, o multiverso existia muito antes de nós, mesmo sem a nossa cognição, e a nossa consciência dele não o afetará de forma alguma. Draco concordou. Foi como quando os humanos descobriram outras galáxias e planetas. Tudo o que fez foi ampliar o nosso conhecimento do nosso universo e desenhar um mapa melhor do que nos rodeia no espaço. No entanto, mudou muito pouco no terreno porque a humanidade estava demasiado fraca para sequer viajar para além da Lua da Terra, muito menos para fora da nossa galáxia. Como tal, a maioria das pessoas simplesmente pegou esse conhecimento e conviveu com ele casualmente precisamente por causa desse fato. Ainda assim, para o jogo encerrar assim, Draco disse com incerteza, poderíamos ir até o Glorigor e Labs e verificar a IA de lá. Eva sugeriu. Draco estava prestes a concordar quando viu a luz em seus pods voltar a verde, revelando que o sistema estava online novamente. Parecia que a interrupção foi curta.
Draco e Eva verificaram o castelo e se certificaram de que tudo estava preparado antes de reabastecer seus pods com os Nuzmotes de primeira série comprados. Depois de fazer isso, eles entraram novamente no mundo do jogo. A primeira coisa que viram foi que todos estavam de volta onde estavam antes da interrupção. Tudo foi redefinido apenas alguns segundos antes. Então ficou claro que o sistema havia realizado uma reversão. Eva viu que Roma, Zayn e Kari estavam como antes, sem nem perceber que ocorreu uma mudança. Isso fez Eva suspirar, ao levar um tapa na cara pelo fato de que eles eram digitais, não importa o que. Draco também estava de volta ao centro de treinamento, e a tela dos procedimentos de aumento de classe estava aberta diante dele. Draco verificou e sorriu ironicamente quando percebeu que Paragon of Destruction havia sido removido da lista. Claramente, uma vez mordido, duas vezes tímido. Uma questão pequena que ninguém pensava que mudaria alguma coisa se transformou em algo enorme. Embora tenha sido rapidamente resolvido, nem Draco nem Aya estavam dispostos a brincar mais. Antes que Draco pudesse continuar, um alerta apareceu diante dele e de todos os outros jogadores que haviam entrado novamente no Bondless. Afinal, a interrupção durou menos de um minuto. Anúncio do sistema para todos os jogadores devido a uma flutuação no serviço. O jogo teve que ser reiniciado e rerolado para um backup feito aproximadamente 0,00000001 segundos antes da interrupção. Todos os jogadores que sofreram com isso serão indenizados pelo sistema com base nos danos causados. Obrigado pela sua compreensão. Nota do autor. Alguns de vocês podem ter uma expressão frouxa se perguntando o que diabos aconteceu com este capítulo que fez parecer que era de um livro totalmente diferente. Verdade seja dita, isso não está muito errado. Já revelei a algumas pessoas nos comentários que Kelo não é uma entidade exclusiva desse romance, mas é. Como descrevê-lo? Ele é basicamente a raposa de 9 caudas de um MC da minha primeira história, e é um dos elementos de ligação do multiverso de histórias que criei. Trate este capítulo como um episódio de crossover. Isso acontecerá em diferentes perspectivas em histórias futuras e passadas, então, por favor, aceite-o com cautela. Obrigado. Guild Wars capítulo 264, classificação 3. Draco verificou o resto das opções que tinha na lista e viu que tudo, exceto a classe Paragon of Destruction, estava lá e permaneceu inalterado. A única diferença que o fez querer cuspir sangue foi o fato de que seus 10 milhões de platina pela tentativa não foram reembolsados. O sistema voltou a um ponto antes mesmo de ele começar a missão. Então o que estava acontecendo aqui? O dinheiro dele também não deveria ter retornado. No entanto, Draco, pela primeira vez, descobriu que não conseguia abrir a boca de cachorro para reclamar. Sua língua foi dominada pela lógica, dizendo-lhe que mesmo pagar 10 milhões de platina era um preço muito pequeno comparado ao dano que a tentativa havia causado. Qual ser humano sensato viu uma chance de sucesso de 0,0000% e pensou: ei, talvez eu consiga. Somente um bastardo arrogante como Draco, que não reverenciava os seus ou a terra, faria isso. Também pode ser porque ele era tão rico que isso já significava pouco para ele. Ele e Eva ainda tinham cerca de 45 milhões de platina, apesar de todos os gastos após o último leilão divino. Então ele poderia tentar todas as classes aqui sequencialmente até encontrar o ouro. Pensando assim, como esse sujeito estúpido poderia se conter? Com um sorriso de merda, ele escolheu tentar os procedimentos de aumento de classe do Rei Dragão. Havia apenas 0,01% de chance de sucesso e uma tentativa custou 1 milhão de platina. Vendo que agora ele ficou com 35 milhões de platina, o que era 1 milhão imundo para ele. Mesmo que ele falhasse consecutivamente até ficar sem dinheiro, ele poderia simplesmente lançar um cristal de éter de alto nível no leilão divino e ganhar um grande banco. Esta foi a verdadeira definição de não ter respeito pelo dinheiro. Draco foi levado para uma cidade que foi a mais grandiosa que ele já viu em toda a sua vida. Era uma cidade antiga com muitos dispositivos Magitesh, bem como torres enormes dispostas de maneira simples e linear. As ruas estavam limpas, graças aos muitos trabalhadores de diferentes raças que as administravam em todos os momentos. Todos estavam bem vestidos e Draco quase não conseguia sentir emoções negativas neles, indicando que estavam realmente felizes. Ele estava confuso sobre onde estava até expandir seu vazio de perfeição para fora. Então,
Ele foi capaz de ver que as enormes torres eram na verdade poleiros de dragão. Muitos dragões de diferentes raças elementais deitam-se em cada poleiro com suas famílias, conversando, brincando ou copulando. No céu, era possível ver muitos dragões entrando e saindo da cidade o tempo todo. Havia até dragões menores, embora estes sempre seguissem os verdadeiros dragões com humildade e adoração em seus olhos. Draco se lembrou instantaneamente de um nome quando absorveu tudo isso. A cidade ancestral dos dragões. Esta tinha sido a cidade número 1 na Era Antiga, um lugar onde todos queriam estar porque era onde estava. Olhando agora, Draco conseguia entender por que muitos queriam vir para cá. Foi verdadeiramente magnífico, como algo saído de uma arte conceitual moderna para uma movimentada cidade medieval. Enquanto ele estava ali, muitos olhos caíram sobre ele e eles se curvaram. Draco adivinhou que eles sentiram sua pura origem dracônica e presumiram que ele havia se transformado temporariamente em uma forma humanoide. Acenando de volta para eles, Draco se concentrou em uma notificação pop-up que apareceu naquele momento. Anúncio do sistema para o jogador iniciando o procedimento de aumento de classe do Rei Dragão. Espera. Dragon King, procedimento de aumento de classe lendário. Descrição: como um dragão negro de sangue puro, você foi nomeado de forma esmagadora para se tornar um Rei Dragão. Limpe o objetivo para concluir este procedimento. Recompensas: classe lendária, Rei Dragão. Anúncio do sistema para o jogador. O objetivo do procedimento de aumento de classe do Rei Dragão foi definido. O jogador Draco deve derrotar os 3 Dragon Lords para concluir esta tarefa. Draco começou a suar muito quando viu o objetivo. Não era de admirar que a chance de sucesso fosse de apenas 0,0%. Ele deveria derrotar sozinho 3 Dragon Lords, 3 dragões de sangue puro que estavam um degrau acima dos dragões normais. Até mesmo seu clone, o Cavaleiro das Trevas, exigiu que ele trabalhasse com Eve todos os membros de sua guilda para dificilmente reivindicar a vitória. E aquele sujeito era apenas um novato, alguém que acabara de se transformar por causa das circunstâncias. E esses 3 Dragon Lords? Eles provavelmente foram treinados desde o nascimento até alcançarem a posição atual. Draco sentiu que suas chances eram realmente tão pequenas que poderia muito bem não existir. No entanto, ele cerrou os dentes. Como já havia pago o preço, ele aproveitaria os serviços do fornecedor de qualquer maneira. Como ele deveria lutar contra eles, ele apenas lutaria. Quem diria, ele poderia até ter sorte e vencer por acaso. Ou ele poderia aprender algo importante lutando contra dragões de sangue puro que o ajudariam a utilizar sua própria linhagem. Pensando assim, Draco seguiu as direções do sistema em direção ao Coliseu da cidade ancestral. Era um edifício enorme, quase 10 vezes maior que aquele do mundo real, e já contava com uma grande multidão presente. Assim que Draco entrou, muitos aplaudiram com entusiasmo. Quantas vezes em uma vida eles viram uma luta de dragão negro? Mesmo na Era Antiga, o número de dragões negros era inferior a 6 e nunca superior a 5. O surgimento de um novo deu a toda a raça uma esperança desenfreada para o futuro. Felizmente, a missão começou em um ponto onde Draco não teria que passar por nenhum dos outros procedimentos para ungí-lo como Rei Dragão, exceto aquele que não poderia ser ignorado, que era o teste de poder. Draco subiu no palco e 3 enormes dragões que eram ligeiramente menores que o corpo inteiro de seu dragão negro, mas muito maiores que o verdadeiro corpo de Ikari, pousaram com um estrondo. Cada um deles olhou para Draco com solenidade. Para eles, lutar contra um dragão negro era uma honra e um prazer, bem como um teste que teriam que superar sozinhos. Eles não retiveram nada e elevaram seu poder ao máximo para a luta que estava por vir. Contudo, Draco estava se sentindo incrivelmente envergonhado neste momento. Toda essa fanfarra da multidão, a adoração e o respeito em seus corações, bem como a seriedade na expressão de seus oponentes. Eles poderiam diminuir um pouco o tom? Se eles soubessem que ele não conseguiria nem se transformar em seu estado de corpo inteiro, como reagiriam? Se eles descobrissem que ele não conhecia nenhuma técnica ou habilidade de energia de destruição além do orbe da destruição básico, que era basicamente o equivalente a uma bola de fogo, como eles se sentiriam? Contudo, a pele de Draco era como titânio. Ele até assumiu uma pose relaxada, como se essa luta fosse fácil para ele. Ele estava copiando descaradamente a arrogância anterior de Kaelo. Ao vê-lo exalar o ar de um especialista, a multidão rugiu e seus oponentes empalideceram de medo.
Na verdade, isso surpreendeu Draco. Afinal, ele só tinha ouvido isso da boca de Kari, mas realmente parecia que os dragões negros desfrutavam de um status transcendente entre os dragões. Vendo que seus oponentes estavam intimidados demais para dar o primeiro passo, como Draco poderia deixar essa chance passar? Ele imediatamente se concentrou com os olhos de Kaelo e usou Ômega. Ativo 1, Ômega, dispara uma explosão da mais pura energia de destruição que pode destruir tudo e qualquer coisa sob o céu dentro do seu rank. Sem resfriamento. Nota 1. Lançar esta habilidade resultará em morte instantânea. Nota 2. Este é um raio de destruição sem igual. Qualquer coisa atingida por ele deixará de existir. No momento em que o raio foi disparado, todos os 3 dragões escaparam. No entanto, o poder desta técnica os abalou fundamentalmente, pois sentiram que entrar em contato com ela significaria ruína. Draco se encolheu quando seu HP foi reduzido para 1 e então sorriu maliciosamente quando uma aura dourada o cercou. Claro, ele estava usando sua habilidade passiva da Ilha de Avalon do Selo de Camelot em seu benefício. Passivo 2, Ilha de Avalon. Nas 3 primeiras vezes que você morre todos os dias, você sobrevive com 1 HP. Nos próximos 5 segundos, você entra em um estado invencível. Ele primeiro usou a habilidade Cura Instantânea para aumentar seu HP. Cura Instantânea, habilidade ativa efeito, cura 30% ou 15.000 HP, o que for maior, instantaneamente. Tempo de espera, 2 minutos. Ele recuperou 30% de seu HP, já que 15.000 era apenas uma quantidade um pouco medíocre de seu HP atual. Com isso, ele teve ainda mais confiança para lutar. Sem perder mais um segundo, ele lançou Absolute Void. Vazio Absoluto, habilidade ativa efeito. Cria uma anomalia espacial em uma área de 100x 50 metros ao redor do usuário, o que aumenta a velocidade de ataque e movimento em 10% para cada inimigo dentro dele. Sem limite de aumento percentual. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 10 minutos. Claro, ele adicionou mãos rápidas e pernas rápidas à briga. Agora, Draco era um deus da velocidade invencível e queria maximizar seus primeiros 5 segundos de invulnerabilidade para tentar derrubar um dos dragões. Ele os examinou com os olhos de Kaelo e quase cuspiu sangue quando viu suas estatísticas. Nome: Skidragon, Lorde Dragão de rank 1 nível, 50 HP, 20 milhões. 20 milhões. Nome: Dragão da Terra, Lorde Dragão rank 1 nível, 50 HP, 25 milhões. 25 milhões. Nome: Dragão Dourado, Lorde Dragão de rank 1 nível, 50 HP, 18 milhões. 18 milhões. O Skidragon era uma subespécie baseada no ar que tinha asas poderosas e podia enviar redemoinhos intermináveis, bem como lâminas de vento contra seus inimigos. Ela rapidamente subiu ao céu no momento em que Draco começou a se ligar após seu raio. O Dragão da Terra era uma subespécie terrestre que tinha a defesa mais forte do grupo. Ele poderia criar um número infinito de paredes que defenderiam a si mesmo e ao seu grupo, tornando impossível atingi-los. O Dragão Dourado era uma mistura de ar e terra, uma subespécie que tinha o maior poder ofensivo do grupo. Ele poderia criar infinitas manifestações douradas para atacar seus inimigos e era o oposto do Dragão de Metal. Seria difícil lidar com cada um deles sozinho. E aqui estavam todos agrupados. Draco não teve tempo para pensar mais. Ele rapidamente puxou Dragorujo e Fragarashi, piscando em direção ao Skidragon no ar. O Skidragon foi pego de surpresa. Na formação deles, quem deveria ser atacado primeiro era o Dragão Dourado, pois causava o dano mais ofensivo de todos. Ela era principalmente uma pequena causadora de danos e uma assediadora. A importância dela deveria ser a segunda mais baixa, então por que ela se tornou a prioridade dele? Como esses dragões poderiam entender o estilo de luta de jogadores experientes? Em última análise, os dragões eram espécies que nasceram poderosas. Então eles não conseguiam entender estratégias de batalha em profundidade como os jogadores. Eles só podiam fazer formações simples como esses 3 fizeram, mas o fato é que ninguém dentro do rank 1 ou mesmo do rank 2 seria capaz de derrotar essa formação. Somente uma entidade de rank 3 poderia, e foi por isso que a chance de sucesso de Draco foi calculada como tão baixa. Draco se transformou em seu verdadeiro corpo de demônio com chifres, ganhando as asas do fogo do inferno que lhe permitiram permanecer no ar. Isso naturalmente chocou os 3 dragões e todos os espectadores, porque era algo sem precedentes.
Como poderia um dragão negro de sangue puro também ser um demônio real de sangue puro com uma linhagem tão arcaica? Draco ativou Black Flame e atacou o Ski Dragon várias vezes no espaço de um segundo, usando sua testada e comprovada Sword Skill 265, Lotus. No entanto, seu rosto ficou preto quando viu que no total ele causou apenas 50.000 de dano com este ataque. A defesa de Dragon Scales foi capaz de resistir a qualquer coisa, exceto ataques verdadeiramente devastadores, então a redução de danos foi alta. Isso foi levado em consideração em todas as suas habilidades passivas que impulsionaram seus ataques, como Espada da Vitória Prometida do Selo de Camelot, Vingador, Rei do Vento de Fragarash e Aura Destrutiva da Espada Dragorugio. Percebendo que a ofensa de Draco mal a arranhou, o dragão do céu ficou com a língua presa. Ela não tinha certeza se este era o dragão negro ridicularizando-a, então ela cautelosamente enviou uma frota de lâminas de vento com um único bater de asas, que avançou em direção a Draco mais rápido do que seu controle poderia seguir. Draco não conseguia nem piscar devido à velocidade das pás do vento e ao quão perto ele estava do dragão do céu antes de ser lançado como um míssil em direção à Terra. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.